Bom, pessoal, é o seguinte, nossa agenda de hoje aqui prevê os seguintes itens aqui: a gestão do estoque, gestão das tabelas de preços e inventário, né? Então, a gente vai falar mais um pouquinho a respeito desses tópicos aí, fazendo algumas simulações aqui para a gente poder acompanhar aí o que acontece com o estoque, etc. Bom, então vamos lá. Estou aqui com o tocado aberto. E a gente vai começar o seguinte. O estoque, você pode visualizar o estoque nessa rotina aqui, ou seja, você visualiza aqui as quantidades. Quando você vai pesquisar um produto, ele também exibe o estoque. E por aí vai. Mas tem alguns detalhes aí que a gente precisa, assim, reforçar. A primeira questão que eu vou mostrar para vocês é as configurações da empresa. A gente pode cadastrar deixa eu ver aqui, estoque, exatamente aqui. A gente pode cadastrar um local de estoque, né? Um local de estoque a mais, ou seja, por padrão o sistema vem com estoque, que existe um controle de estoque por depósito, né? Então a empresa pode ter a parte da loja e a parte do depósito, ou mais de um depósito, né? Isso é até comum em alguns segmentos. Então, por exemplo, loja de imóveis, ela não sobrevive se ela não tiver um depósito atrelado, já que geralmente se tem estoques de itens que ocupam muito espaço e geralmente isso fica fora do ponto comercial. Então, o usuário pode adicionar um local de estoque, ou seja, um depósito, e poder fazer esse controle por local de estocagem. E uma vez que você adicionou o local de estoque, a lógica é que o sistema crie registros. Eu não posso afirmar se essa rotina já está funcionando, né, aqui 100%, mas a ideia é que toda vez que você adiciona um local de estoque, o sistema vai criar um registro, mesmo sem estoque zerado, para cada produto naquela tabela que controla o estoque por depósito. Então, para que o sistema nas movimentações, ele vai fazendo esse registro lá. Então, como é que a gente utiliza esse local de estoque aqui dentro do sistema? Quando você vai, por exemplo, principalmente aqui na rotina de entrada da nota, você vai na tela de entrada da nota, lá tem um campo lá chamado local do estoque. Então, você vai informar que aquela nota você está descarregando, ou seja, colocando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma empresa. Deixa eu ver se tem uma empresa que possa mostrar isso aqui melhor. Vamos ver se alguma outra empresa aqui. Ver se eu consigo mostrar onde é que fica isso. Fica melhor que vocês acompanharem. Então vamos lá. Aqui, quando você entra aqui em uma nota de compra, deixa eu ver aqui, acessar esse documento aqui. Isso faz parte do treinamento e algumas coisas eu já vou falar com vocês aqui. Então, por exemplo, eu acessei essa nota, ela não está confirmada ainda. Eu vou... cadê, meu Deus, aqui o local de estoque. Na verdade, não tem isso aqui, não. Eu acho que a gente vai ter que incluir isso aqui. É na emissão da nota que a gente tem esse campo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Local de estoque. Na verdade, não tem aqui o local de saída, não. Bom, mas vamos mostrar aqui como é que isso acontece. Então, por exemplo,
Por padrão, quando você emite um pedido, fatura uma nota, dá entrada numa nota, ele vai para o estoque padrão, que é o estoque 1 que vem no sistema já implantado, você não precisa fazer nada. E se você quiser fazer a inclusão de um novo local de estoque, a regra é, no Gemax a gente tem isso, é que nas telas de movimentações você possa indicar o estoque de saída, né? A gente, na verdade, não abriu esses campos ainda no sistema, ou até abriu, não sei, não me lembro, porque existe, na verdade, um controle de exibição, pode ser que eles estejam ocultos, né? Então, quando a gente vai fazer essas movimentações, vai aparecer lá um campo para você indicar o local do estoque que você está tirando ou incluindo, né? No caso, uma nota de entrada, onde você vai armazenar aqueles produtos, local, e na nota de venda você vai indicar de que local vai sair. Então, feito isso, o sistema vai bater ou adicionar aquele local de estoque específico. Então, ele entra para o estoque, para esse estoque global, né? Esse estoque aqui que a gente está visualizando seria o estoque global. Deixa eu voltar aqui para a nossa empresa de exemplo. Então, aqui ele volta para o estoque, esse estoque que exibe aqui é o estoque global, ou seja, de todos os locais de armazenamento. Então, quem trabalhar com mais de um local de estoque, na verdade, vai ter que visualizar isso, e é isso que eu quero mostrar para vocês, clicando nessa opção de estoque, e a ideia aqui é que vai exibir o estoque não só dos locais específicos, quanto estoque de empresas que estão dentro do mesmo grupo empresarial. Que a gente chama aqui no sistema de holding de empresas. Então, por exemplo, digamos que você tem um cliente, a gente tem um cliente que tem uma rede de lojas, são, sei lá, 5 lojas, e é comum haver movimentação de produtos de uma loja para outra, né? E também as lojas consultarem se uma tem estoque disponível. Então, a ideia desse botão de consultar estoque, na verdade, esse link aqui, quando você clica aqui, você visualiza o estoque de toda a rede de lojas que aquela empresa tem e os depósitos. Então, aqui vai mostrar qual é a loja, qual é o estoque, ou seja, em que local, que depósito está, a quantidade, a cor, etc., para quem trabalhar com cor e tamanho. Que também é uma variação que você vai saber se você tem uma empresa que trabalha por cor do mesmo produto, várias cores do mesmo produto, ela vai saber se determinada cor, por exemplo, uma sapataria, quer saber se tem um produto, sapato, mocassim, marrom, número 40. Então, ela vai olhar aqui, o cara vai olhar isso nessa consulta e vai visualizar se tem aquele produto que o cliente deseja lá naquela cor e tamanho. Então, essa é a ideia da visualização desse controle de estoque. Logicamente, aqui a gente não está vendo detalhamentos maiores, porque essa empresa, a empresa de teste, só tem um local de estoque mesmo, então não tem muito o que exibir. O próprio estoque já está aqui. Mas quem trabalhar com rede de lojas, ou estoques por depósito, ou trabalhar com variação de cor e tamanho, vai conseguir visualizar fazendo essa consulta aqui. Essa consulta está disponível, a princípio, nessa página de produto, mas a ideia é que dentro das páginas de movimentação de vendas também tenha atalhos para você visualizar o estoque de um determinado produto. Então, a ideia é que você possa selecionar na página de venda um produto e poder também acionar essa consulta sem precisar vir aqui na página de cadastro. Então, essa função desse link aqui que acessa o estoque. Então, vamos lá. Quando a questão do menu compras e estoque aqui, a gente tem um menu de compras e a função de estoque, ou seja, a gestão do estoque propriamente dita, onde você vai ter inventários, consultar determinadas situações, já está aqui nesse item de estoque. Então, quando a gente entra nessa página, na verdade, a gente tem 3 páginas novas aqui, estoque, transferências, inventário. Nessa aba estoque, eu vou conseguir fazer alguns filtros e pesquisar por determinado critério de busca. Então, eu posso aqui, por exemplo,
escolher um grupo, uma marca, um fornecedor, uma seção de produtos, uma categoria, e fazer o filtro, ou buscar até pelo nome. E uma vez que eu fiz esse filtro, vou pesquisar nesse botão e o sistema vai fazer uma pesquisa de acordo com os filtros que eu coloquei aqui, tá? Você vai fazer um filtro aqui para trazer os produtos que você quer exatamente consultar. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui posso botar aqui, por exemplo, código interno, descrição, código de barras, e ele vai pesquisar com base no critério que eu coloquei aqui. E aqui são critérios mais específicos e filtros adicionais. Você pode filtrar um grupo, um determinado fornecedor, por exemplo. Então, nessa consulta, vou tirar aqui o filtro. Qual que é a ideia? Na verdade, você consultando aqui, o sistema vai te mostrar um detalhe que eu falei ontem aqui. Que é o seguinte, vai mostrar o código do produto, que é o código interno, o nome, o estoque atual, estoque reservado. Se lembra que eu falei que um pedido pendente lá, ou seja, pedido mesmo no orçamento, que ainda não foi faturado, ou seja, ele vai ter a quantidade nesse campo. Estoque reservado. O estoque disponível é exatamente a diferença entre o que você tem menos o que está reservado. Estoque em andamento é o que você tem comprado ou em produção que ainda não chegou. E o projetado é o resultado dessa equação aqui. Entendeu? Então, esse status vermelho indica que esse produto está negativo, ou seja, quando aparece aqui vermelho, esse produto é negativo. Tem outras 4 cores aqui, ou seja, esse número aqui equivale, na verdade, a um status por cor. Esses que estão vermelhos estão negativos. O daqui, essa cor lilás, indica que provavelmente o estoque está acima do mínimo. Tem mais outras coisas aqui, não vou lembrar exatamente agora quais são as variações, mas aqui vocês vão entender que é um controle para dizer se o estoque está estourado, está abaixo do mínimo, está no ideal, que é entre o mínimo e o máximo, ou está acima do máximo. Então, são 4 status, 4 cores, representadas pela cor e pelo número. Então, o 1 indica que está estoque negativo, provavelmente o 2 vai indicar que o estoque está abaixo do mínimo, o 3 vai dizer que o estoque está no nível ideal, ou seja, entre o estoque mínimo e o estoque máximo, e o 4 vai indicar que seu estoque está acima do máximo, ou seja, está guardando muita coisa, além do que a empresa definiu como regra de estocagem desse produto. Então, essa é a ideia desse status aqui. Nesse botãozinho aqui marrom, na verdade, ele está aqui, ó, ele aparece um detalhamento do produto, ou seja, eu quero consultar o que aconteceu com esse produto, por que esse estoque está dando essa quantidade. Aqui você vai clicar, ele vai abrir leva para uma nova página, que você visualiza também, existem alguns filtros aqui, e você visualiza que, na verdade, toda a movimentação do produto de acordo com os filtros que você fornecer. Então, por exemplo, vamos pesquisar aqui, e o sistema vai mostrar, nesse período de 1/10 a 31/10, vai mostrar todas as movimentações que houve com esse produto. Vai mostrar aqui o dia e a hora, a pessoa envolvida, ou seja, se é fornecedor ou cliente, vai dizer a quantidade que foi envolvida, ou seja, se for um pedido, vai ter aqui a quantidade do pedido, vai indicar o tipo de movimentação, se é uma entrada ou saída, um indicativo 1 ou 2 aqui é para dizer se é um pedido ou uma nota fiscal, e aqui o documento, entendeu? Isso aqui é para exibir, na verdade, é um item que ia ser corrigido, vai exibir, na verdade, o indicador de movimentação pode ser produção, venda, compra, etc. Então, aqui vai indicar o tipo de movimentação. Tipo do documento, que pode vir, essa movimentação pode vir de um lançamento de produção, uma ficha de consumo, uma transferência interna e etc. Então, vai vir aqui, na verdade, esse tipo de indicador aqui, é um código que o sistema, o front-end aqui ainda não está exibindo a descrição disso. Então, você vai visualizar aqui as movimentações que houve com esse produto
no período aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns itens vazios, que deve ser por conta de vendas feitas sem indicar o cliente, provavelmente. Alguma situação assim, que não está aparecendo a pessoa, ou é movimentação interna. Aqui vai indicar a quantidade, é uma entrada de 1, o tipo de movimentação é 2. Aqui tem um item que é zeramento, ou seja, o que é o zeramento? Toda vez que você, e eu vou mostrar daqui a pouco, você faz um inventário para ajustar o seu estoque, então aqui não existe no TalkWeb ajuste de estoque. Existe você entrar e fazer uma recontagem de um item ou de alguns itens e você lança o estoque que você encontrou. O que é que o sistema vai fazer internamente? Ele vai fazer um lançamento de zeramento, ou seja, aquele estoque que tinha lá no sistema, seja negativo ou positivo, ele cria um lançamento de zeramento, né? Se tiver positivo, ele vai fazer um lançamento negativo para poder zerar. Se tiver negativo, ele vai fazer uma entrada positiva para ele também ficar zero. E aí, automaticamente, nesse mesmo ato, ele zera e depois inclui aquela quantidade que você lançou como contagem que você fez para o seu estoque. Então, sempre você vai ter o ajuste por inventário, exibido dessa forma. Toda vez que tiver um zeramento, indica que houve um ajuste no estoque. E aqui ele coloca como um inventário parcial, que é uma digitação de inventário na qual você não gerou do sistema, você gerou uma contagem parcial, não contou todos os itens. Entendeu? Então, nessa contagem que você fez, você contou alguns itens que interessava revisar ali naquele momento. Então, é isso que o sistema vai exibir aqui para vocês. Nesse caso aqui não existe documento, não existe cliente nem fornecedor, já que é uma transação, uma operação dentro do sistema, não está vinculada a nenhuma pessoa. Bom, então aqui são as movimentações que você consegue acompanhar, pode colocar qualquer período e escolher filtros que você quer, pode escolher o local, como eu falei aqui, o local de estoque. Nesse caso eu escolhi estar vindo pesquisar. E aí ele vai trazer um período maior, paginado, etc. Bom, então, essa é a ideia desse botãozinho aqui. Esse estoque por local, ele vai exatamente fazer aquela mesma, é um atalho para aquela mesma consulta que eu exibi lá na página de produto. Você vai clicar, ele vai mostrar o estoque de todos os locais que tem estoque disponível. Loja, filial, depósito, por cor e tamanho, tudo isso relacionado a esse produto que eu cliquei. Esse mais aqui, na verdade, tem uma outra funcionalidade, agora não me recordo, é muita coisa. Esse gerar cotação, na verdade, é para você, não está funcionando ainda, a ideia é só você selecionar aqui um item e criar uma espécie de documento de cotação para você fazer cotação junto ao fornecedor. Isso ainda não está implementado, é só uma ideia, deixei aqui até por questão de lembrar isso aqui depois. Esse estoque atual aqui é o saldo em reais do estoque da empresa no momento. Então, quando você entra nessa página, o sistema vai consultar e totalizar o seu estoque em valor em reais e exibir isso aqui. Foi solicitação já de alguns clientes aí que gostam de ficar olhando esses números aqui, quer ter um acompanhamento disso. Então, toda vez que você entrar nessa página, ele já vai fazer essa contagem aqui totalizada. Ele não considera os itens negativos. Então, se tiver estoque negativo, ele não vai considerar, porque não existe menos estoque, né? Eles só são os itens que estão positivos. O negativo simplesmente é ignorado. Então, dessa parte de estoque, é isso que a gente tinha para explicar.